Então vamos lá, galera. Vamos trazer esse assunto aqui para nossa roda do meu mais novo youtuber influenciador que eu achei por aí nos cantos do YouTube. Irmão, esse cara só manda real, velho. Esse cara só fala papo reto, que é o André Ozaki. Ou o canal dele devia ter muito mais inscrito que ele já tem. A única coisa que eu dou de dica pra ele é porque ele faz uns cortes, né, de uns conteúdos gigantes de 1 hora que ele faz. E assim, ele fica muito longe, né? Eu tenho que dar um zoomzinho aqui nele, né, pra gente trocar essa ideia sincera. Mas é isso, cara. Vamos trocar aqui essa ideia. Ele mandou o vídeo que ele para de estudar programação e começa a praticar. E eu tenho coisas a falar sobre isso, né? Então vamos lá, André, toca o papo aí e vamos pra frente. Cara, deve pitaqueiro tem um monte por aí. É um monte de gente que tem boas ideias e que ninguém escuta. Se você sai falando na reunião esse tipo de coisa, eu acho que eu já li sobre Não isso, vai eu já levar a vi isso sério. aí, a galera vai falar, pô, legal, mas assim, vamos ver o que dá pra fazer aqui? Ninguém vai te levar a sério. Aí. Se fosse você levaria a sério? Quem que quer escutar pitaco do professor teórico? O cara que fala as coisas que ele leu num livro. Ninguém quer a opinião desse tipo de pessoa. O que a gente quer é a opinião de quem tem experiência, de quem já mexeu. E, de novo, hein, ter experiência não é sobre ser um dev de 60 anos de idade. Ter experiência é experimentar as coisas. Para experimentar, você precisa fazer. Se você fizer, você vai deixar de ser um dev teórico. Você vai ser um dev. Esse cara, ele dá umas quebrinhas, né? Umas paradas assim, meio que de impacto, né? Mas, cara, é porque na verdade esse discurso ele vai direto pra mim, porque acontece o seguinte, eu gosto muito de teoria, sabe? Eu sou um cara que eu pratico muito, mas ao mesmo tempo eu leio muitas coisas, né, sobre voltado para programação e desenvolvimento. Então fica meio que na balança, né? Só que muitas coisas do que eu leio, eu não chego a praticar porque eu literalmente não tenho tempo para isso, né? Por exemplo, vamos lá. Onde que eu tô tirando, né, mais conteúdos para estudo próprio e tudo mais? Pelo menos que pareça, não tá sendo de livros, não tá sendo de livros. Deixa eu abrir aqui, olha, eu já tenho esse negócio faz alguns meses, mas agora que eu tô migrando, e olha só, esse daqui, olha, é o Substack, né? Eu tô usando o Substack, eu criei um Substack e só agora que eu tô trazendo, por exemplo, a minha newsletter, né, lá do LinkedIn, aqui pro Substack, né? Eu comecei a fazer isso ontem, né? De trazer a newsletter pra cá. Só que, bicho, tem umas coisas muito legais aqui que eu vejo. Por exemplo, eu acompanho aqui, olha, algumas pessoas, né? Alguns blogs e tudo mais. E, cara, eles trazem um papo muito bom mesmo. Por exemplo, esse daqui, olha, Hands-on Design Systems, que fala exatamente sobre o design de sistemas em arquitetura de software. Cara, isso aqui é muito bom, né? Olha só, por exemplo, Enterprise Authentication, Integration. Tem aqui, por exemplo, de Load Query. Tem Single Sign-On, né, de SSO. Tem umas coisas muito legais aqui, cara. E eu realmente eu leio muito isso daqui. É um conteúdinho bem bacana, né? Que ele tá agregando pra caramba. Então eu tenho utilizado muito o Substack, né? Eu acabei criando o meu aqui, né? Tô passando, me segue lá, vou deixar o link aqui nos comentários também. Se você quiser acompanhar a minha newsletter por aqui também. Mas, cara, assim, por que que isso daqui bate direto comigo? Porque eu sou um cara que eu gosto muito de ver teoria, né? E a partir disso, eu realmente já comentei algumas coisas que eu já vi por aí, mas eu nunca cheguei necessariamente a testar. E isso pode ser um problema. É claro que não tem muito. Não é um malefício você falar que existe essa solução. Mas você tentar cravar isso como um caso meio que de assim um caso que vai salvar ali todo mundo e que você tem obrigatoriamente que implementar isso como se fosse uma bala de prata, aí você vai estar caindo no que o André tá falando.
Porque é muito difícil, cara. O mesmo exemplo que está sendo exposto ali teoricamente, se é o caso que vai entrar diretamente ali na tua regra de negócio. É muito complicado, cara. Geralmente você acaba adaptando algumas coisas. É claro que tem um padrão ali, né? Tem um certo caso que ele é o exemplo de tudo, mas você às vezes tem que adaptar para o seu negócio. E muitas vezes a maldade mora ali no adaptar. E eu pequei muito nisso, cara. Eu era um cara que era muito teórico. Eu falo, né, ainda muito de teoria. E às vezes eu falta uma prática em alguns casos, né? Isso daqui é muito real. Então, assim, mesmo que seja pra você mexer um pouquinho, né? Por exemplo, que ele falou, precisa ter 60 anos pra isso, mas só se você mexer um pouquinho e fazer, por exemplo, um projetinho no teu PC, talvez você já vai entender alguma coisa ali que o artigo não tá te falando diretamente. Ser um dev que já tem experiência. Não precisa ser uma experiência gigantesca. Mas não pode ser o dev que só fala de teoria. Quando a gente tem muita teoria na cabeça, acaba gerando ansiedade. E isso é muito legal. Começa a observar nas reuniões do seu time para ver. As pessoas que são muito teóricas, elas começam a dar opção para tudo. Ah, podia ser assim, podia ser assado, podia. E ter muita teoria, muito conhecimento teórico, abre muitas possibilidades. Só que o problema é que, como você nunca experimentou nada, é difícil escolher um caminho. Porque Cara, mas é muito isso mesmo. Porque assim, se você tem um conhecimento muito teórico e alguém tenta te refutar em relação a isso, é difícil você argumentar a respeito, sabe? Se você já mexeu com aquilo, você pode falar, cara, lá no meu GitHub eu tenho um exemplo em que eu já fiz isso. Será que a gente não pode explorar essa opção? Eu já vi uma coisa dessas acontecer. E aí, galera, a gente tem que entrar em outro caso aqui. Ah, o meu GitHub, ele precisa ser um portfólio, ele precisa estar bonitinho. Cara, o meu GitHub pessoal, ele não é isso, ele não é isso. Ele, na verdade, é uma espécie de laboratório meu. Tem um bando de código ruim, tem um bando de situação ali esquisita, mas que serve como o André tá falando aqui, como caso de experiência, meu laboratório, meu GitHub pessoal. Se você não quer fazer isso aí com o seu GitHub, por exemplo, cara, deixa o seu GitHub primeiro ali, né, um inicial bonitinho, e o outro tu usa, né, para fazer seus experimentos, né, para tu conseguir ver algumas coisas ali. É assim que eu tenho utilizado. Mas realmente, se você chega ali com muito argumento teórico, alguém consegue te quebrar. O caso mais clássico é o tal do Clean Code, que todo mundo ama falar a respeito do Clean Code e tudo mais, mas em vários casos aquilo não se aplica diretamente. Por exemplo, do meio do livro para o final, ele fala muito sobre arquitetura em orientação a objetos. Aquilo não cabe muito bem para programação, por exemplo, em casos funcionais. Então, como é que você fica com as programações em algumas linguagens que são mais voltadas ao funcional, tipo Clojure? Então, assim, é exatamente isso que eu quero que a gente acabe discutindo aqui, porque o teórico ele faz muito sentido, mas se você complementa isso com a prática, aí você tem realmente um acervo muito maior. Porque para você tanto faz, você nunca fez. Como Aí, que você ó. sabe que o caminho A é melhor que o B? Você não sabe. E aí você não está contribuindo com isso. Então, se você quer opinar dentro do seu time, você quer ser ouvido dentro do time, você precisa oferecer mais do que teoria. Você precisa oferecer prática. Você precisa oferecer conhecimento aplicado. A prática, ela gera muito mais confiança. A teoria, quando você lê, quando você estuda, ela abre caminhos. Mas o que gera confiança em você é praticar. Cara, assim, olha, esses dias eu tava mexendo com esse negócio de IA, né? Eu tenho uma IA aqui, né, no meu PC, ela é uma SLM, né? Uma Small Language Model, né? E aí eu tava tentando, bicho, fazer o meu MCP. Isso é difícil, cara. Isso eu achava que era simples. Tipo assim, ah, mano, simplesão. Cara, até com o IA eu achei difícil. Então, é muito simples você, por exemplo, nesse mundo de IA agora aqui, né? Ah, faz um MCP aí, tá tranquilo. Cara, eu não achei tranquilo. Eu não achei tão tranquilo assim, não. Então, é realmente o que ele tá falando, né? Muita coisa parece que é senso comum. E realmente é.
Mas muitas vezes você quebrar esse senso comum e entender o que tá ali por trás é difícil, bicho. Nossa. Porque você já fez e você viu o que acontece quando você faz. Faz toda a diferença isso. E o melhor de tudo, né? Como você fez e viu o que acontece, você teve a oportunidade de aprender com os erros. Então você Aí, ó. consegue dizer se o caminho A é melhor que o B, não porque falaram, mas porque você viu. Ô, inscreve aí no canal dele, velho. O cara é bom. O cara é bom, velho. O cara é muito bom, de verdade.